Sabe que de algum tempo para cá, Deus ele tem me inquietado sobre a verdadeira situação da igreja brasileira. Muitas coisas na igreja brasileira, elas foram impostas por homens. Outras coisas foram impostas por tradições que não representam o evangelho e que levam as pessoas a viver um falso evangelho. E esse falso evangelho gera um pensamento errado nas pessoas. Exemplo, servir a Deus é algo ruim. Por causa do falso evangelho, as pessoas acham que servir a Deus, ser filho de Deus, é algo ruim. E eu quero, para a gente ter uma base na palavra de Deus, né, para nós termos base na palavra de Deus, eu quero ler com você um texto que está em Gálatas, capítulo 1, o versículo de número 1 também. Diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Irmão, é por isso que eu gosto da Bíblia. Por quê? Olha só como Paulo começa a escrever a igreja de Gálatas. Paulo, apóstolo. Não é apóstolo Paulo. Ou seja, quem é Paulo? Um apóstolo. O que Paulo quer ensinar? Paulo quer ensinar aqui, mostrar e deixar bem claro que antes de ser apóstolo, ele é Paulo. Primeiro ponto daquilo que não é o evangelho. O falso evangelho transforma homens em semideuses. E existem muitas igrejas que enxergam seus pastores e seus líderes dessa forma, como semideuses. É muito comum acreditarmos que a oração do pastor ela vale mais que a oração do irmão que está do nosso lado. Ou vale mais a oração do pastor do que a minha. Por quê? Porque, no meu caso, é o pastor Charles. Aí vem o apóstolo Paulo, em sua carta, e diz assim: Paulo, apóstolo. Por quê? Porque antes de ser apóstolo, ele continua sendo o Paulo humano. E qual é a causa de tantas pessoas hoje estarem fora da igreja? Decepção com os líderes. Foram machucados, obrigados a fazer coisas, obrigados a fazer coisas que não queriam fazer, mas por essa visão, por isso está inculcado dentro da mente das pessoas que o líder é um semideus, ou que o pastor é um semideus, as pessoas vão lá, se esforçam, fazem as coisas sem querer fazer, e hoje existem muitas pessoas fora das igrejas por estarem machucadas. Então, o que não é o evangelho? Ou o que é o outro evangelho? Quando tem alguém que precisa brilhar mais, isso não é evangelho. Lembre sempre que nós somos um corpo. E um corpo, cada membro tem a sua função. E você sabe por que o Brasil está nessa situação hoje que nós estamos vivendo? Porque a igreja brasileira está dessa forma que está vivendo hoje, a culpa é extremamente nossa. Por quê? Fulano de tal vai pregar hoje. Fulano de tal vai cantar hoje. Aí nós compramos entradas caríssimas e vamos lá. Desculpe, irmão.
Isso não é evangelho. Aí eu começo a ler a Bíblia e vejo Paulo e os demais falando que quando pregavam o evangelho eram perseguidos. Então, as pessoas não chamavam Paulo, não chamavam os apóstolos para tirar fotos. As pessoas perseguiam eles. Então, o que aconteceu no caminho? Algo aconteceu no caminho. O que aconteceu é que os pregadores do evangelho viraram famosos e queridos. E só existe uma explicação para isso. Sabe qual é? Deixaram de falar a verdade. Por que deixaram de falar a verdade? Porque Jesus disse que nós seríamos perseguidos. Hoje, grande parte dos pastores e pregadores ficaram amigos do mundo. Então, nós precisamos rejeitar essa onda de fama dentro da igreja. E o grande problema disso da fama, né? O grande problema da fama é: eu quero ser igual fulano. Eu quero ser igual o pregador famoso. Eu quero ser igual o fulano de tal que tem um canal no YouTube e tem não sei quantos mil seguidores. Eu vejo o pastor famoso, eu vejo o cantor famoso e quero ser igual. Deixa eu falar algo para você. Não queira isso para você, meu irmão e minha irmã. Não queira isso. O evangelho de Cristo, o evangelho do reino, não traz fama. O evangelho de Cristo faz você viver o propósito de Cristo, seja ele qual for. Então observe, Paulo primeiro. E aí, irmãos, tem alguns no meio evangélico, no meio cristão, que ficam bravos, irados, quando você não chama eles de pastor, ou você não chama eles de apóstolo. Se chamar eles pelo nome, eles se revoltam. Então, o falso evangelho faz as pessoas matar por títulos. Passam as pessoas para trás. Se você não servir o homem, você não serve para mais nada na igreja. Caluniam o irmão por causa da construção de um império por títulos. O início da degradação da igreja começa com esse falso evangelho, onde as pessoas caluniam o irmão, matam o irmão espiritualmente por causa de títulos e por causa de construir um império. E o verdadeiro evangelho faz você ter prazer quando uma pessoa que está do seu lado avança e cresce no Senhor. Então, observe. Nós falamos que a igreja precisa mudar. E quem é a igreja? Nós somos a igreja. Então, nós precisamos mudar. Nós não precisamos, irmãos, esconder das pessoas o que nós não somos. Muito menos mostrar o que não somos, Pessoas querem se mostrar mais do que são realmente. Então, observe o versículo 1 de Gálatas 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Olha aqui para mim, presta atenção. Está escrito aqui, não da parte de homens. Viver em igreja é algo bom. É tão bom que a gente quer fazer parte. Agora, presta atenção. Muitas e muitas vezes, para estar dentro, nós não fazemos as coisas pela parte de Cristo. Muitas e muitas vezes, para estar dentro da igreja, inserido dentro do corpo, a gente não faz as coisas pela parte de Cristo. Fazemos as coisas
pela parte do líder ou do pastor. Paulo está dizendo aqui o seguinte: eu sou um apóstolo, e o que faz um apóstolo? É enviado para plantar igrejas. E por que está fazendo isso? Por que o Paulo está fazendo isso? Por que ele está sendo enviado para plantar igrejas? Não é da parte de homens. Ou seja, não é por causa de Pedro, Tiago, João, José, Maria, é por causa de Cristo. Eu estou plantando igrejas, eu fui enviado por causa de Jesus Cristo. E quando é da parte de Jesus Cristo, irmãos, não importa. Não importa se os homens vão avalizar, se tem 10 ou se tem 1000. Eu tenho certeza daquilo que Cristo quer de mim. Agora, se eu faço porque os homens me avalizam, um dia eu vou parar de fazer. No verdadeiro evangelho, nós trabalhamos por causa de Cristo. O falso evangelho, o início da degradação da igreja, nos leva a trabalhar por causa de homens. E isso, irmão, é uma diferença gigante. Fazer por causa de Cristo ou fazer por causa de homens. É gigante a diferença. Eu preciso fazer e entender que eu fui chamado pela parte de Cristo, não da parte de homens. Você faz por quem aquilo que você faz? Dependendo por quem que você faz, eu vou te dizer por quanto tempo você vai fazer. Não é da parte de homens, mas da parte de Jesus Cristo. Agora eu pergunto para você: você crê em Jesus Cristo? Parece uma pergunta boba, né? Mas 2023, quase 2024, nós chegamos a esse ponto. Perguntar para quem está dentro da igreja se crê em Jesus. E principalmente se creem na palavra de Jesus Cristo. Observe que Jesus nasceu, cresceu, pregou o evangelho do reino, morreu, ressuscitou, foi para o Pai e nos deixou uma missão. Qual missão, pastor? Fazer o mesmo que ele. E ele disse que um dia ele voltaria. A pergunta é: você acredita que um dia nós estaremos diante do Senhor, prestando conta das nossas vidas, de como vivemos, aonde gastamos nossa vida? Você acredita nisso? Existem 3 tipos de pessoas dentro das igrejas: a multidão, seguidores e discípulos. E qual é a diferença da multidão, dos seguidores e dos discípulos? A Bíblia diz que a multidão sempre ia até Jesus por causa dos milagres, por causa dos sinais que ele fazia e porque ele multiplicava a comida. O que é a multidão, pastor? Gente que aparece para essas coisas. Qual o nível de compromisso da multidão com Cristo? Qual é o nível de compromisso que a multidão tem com Cristo? 0. Não é crítica, irmão. Isso daqui é realidade. A multidão, a pessoa que só está atrás de milagre, de sinais de Cristo, não tem compromisso nenhum com ele. Aí, depois da multidão, tem os seguidores. Os seguidores, eles estão presentes o tempo todo, mas não se assumiram ainda. Os seguidores também não têm compromisso. E aí, depois da multidão dos seguidores, nós temos os discípulos. Quem são os discípulos? Os discípulos vivem para ele. Seguem o Cordeiro para onde quer que o Cordeiro vá. E o Cordeiro vai para onde? Para a morte. Então, quem é discípulo de Jesus Cristo está indo para a morte. Que morte? Morte do meu eu, morte do meu achismo, morte daquilo, das minhas vontades.
Os discípulos de Jesus seguem ele. E ele está indo para onde? Para o matadouro. O que leva uma pessoa a ser discípulo de Jesus? Crer no Evangelho. Agora presta atenção. Se você lê a Bíblia, ouve a palavra e entende que Jesus Cristo está voltando e que ele disse que tudo nessa terra vai passar e que existe uma eternidade, se você acredita nisso, isso precisa se manifestar no seu comportamento de alguma forma. Então, se o que importa são as coisas do céu, porque eu vivo só para as coisas daqui, se eu digo que Jesus vai voltar e me recompensar segundo o que eu fiz para ele, por que eu continuo de braços cruzados sem fazer nada? Não tem lógica. Não fecha. Porque aquilo que eu creio determina como eu vivo. Por isso precisamos perguntar sempre se as pessoas creem. Por quê? Porque o falso evangelho gerou pessoas que não creem. Existe um livro chamado Crente Ateu. Como assim, crente ateu? Nos dias de hoje é isso que a gente está vivendo. Crentes ateus. Você crê, irmão, que Jesus Cristo está voltando? Ah, eu creio. E o que você tem feito em relação a isso? A multidão vai falar o seguinte: não tenho tempo. Estou sem tempo para o Senhor do tempo. Eu quero ver, irmão, dar essa desculpa para Jesus. Ah, eu não tinha tempo. Gálatas capítulo 1, versículo 2. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça a vós e paz da parte de Deus, Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, a qual seja dada a glória para todos sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos já tenho anunciado, seja anátema. Assim como vos dissemos, agora de novo vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens, porque se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Então observe aqui, Paulo vai dizer outro evangelho. E eu quero que você guarde isso na sua mente. Outro evangelho. Então, vamos analisar aqui. Existe o evangelho do reino, que é o evangelho de Cristo. Esse é o verdadeiro evangelho. Paulo está dizendo que existe outro. Mas esse outro que Paulo está dizendo não é totalmente diferente. É outro porque tem pessoas acrescentando coisas a ele e tem pessoas tirando coisas dele. Como funciona isso? Vamos dizer, imaginar aqui que existem 10 passos para sermos verdadeiros discípulos de Cristo. Na Bíblia, existem 10 passos. Não estou dizendo que tem 10 passos. Só para a gente imaginar como que é esse outro evangelho. Na Bíblia, existem 10 passos para sermos verdadeiros discípulos de Cristo. O camarada vai pegar 9 verdades. São 10. O camarada pega 9
e acrescenta uma verdade dele. E o que é isso? Isso se torna outro evangelho. Vou explicar de novo. Existem 10 passos para sermos verdadeiros discípulos de Cristo. O camarada pega 9 verdades e coloca uma verdade dele, ou seja, aquilo que ele acha, junto com as 9 verdades, que são verdadeiras. Mas são 10. Ele tira uma e coloca uma dele. Isso é outro evangelho. Pastor, mas a maioria das coisas estão certas. São 10, 9 estão certas. Paulo vai dizer, no texto que nós lemos, que tinha gente que queria perverter o evangelho. Perverter o evangelho significa mudar, modificar, alterar. Sabe qual é o grande problema? O grande problema é quando nós queremos acrescentar algo à salvação do homem. Nós estamos dizendo que o que Jesus fez foi completo. Não tem nada que precisa ser feito mais. Ah, pastor, é algo tão pequeno. Isso começou lá atrás com algo pequeno. E hoje nós chegamos aonde estamos. A igreja precisa mudar. E eu pergunto de novo, quem é a igreja? Nós. Nós precisamos mudar. Versículo 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Eu procuro agradar a homens, porque se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Qual é a marca de um servo de Cristo? Desagrada os homens. Irmão, presta atenção. Se todo mundo gosta de você, tem algo errado com o seu evangelho. Se todo mundo gosta de você, tem algo errado com aquilo que você está anunciando. Como assim, pastor? Ah, eu quero ser o queridinho, a queridinha. Se você quer ser o queridinho, queridinha, compra um monte de picolé e vai doar picolé na praia. Todo mundo vai gostar de você. Agora, se você quer viver o evangelho é sinônimo de desagradar a homens. Por quê? Porque homens querem que você perverta e que você viva o que eles acham que é certo. Os homens querem que você perverta o evangelho e querem que você viva como eles vivam, não como o evangelho diz que é para viver. Mas, versículo 11, mas faça-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava, e na minha nação excedi em judaísmo, e muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Olha só. Paulo foi o cara que mais perseguiu cristãos. Ele entrava nas casas, matava ou levava as pessoas presas. Estevão foi apedrejado pelo comando de Paulo. Então Paulo matou muitos cristãos. Agora, esse cara que matou muitos cristãos, ele se converte e ele entende o que nós temos dificuldade de entender. O quê? Que desde o ventre da sua mãe, Deus já o tinha separado. Se você converteu, ou se você se converteu, não foi agora, irmão. Foi desde o ventre da sua mãe
Deus já tinha te escolhido. E eu não posso virar as costas para isso. Ele me escolheu, ele te escolheu para algo. Deus te escolheu. Não foi o pastor que te escolheu. Vamos continuar lendo o versículo 16. Já estamos terminando. Revelar seu filho em mim, para que pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei a carne nem o sangue. Então, para a gente terminar aqui, Deus separou Paulo, Deus separou eu, Deus separou você. Aonde? Quando? No ventre. Essa pessoa nasce, vai vivendo a vida como? Como ela achar, está certo. E só faz coisa errada. Vai indo, vai indo, vai indo. Só fazendo coisa errada. Chega um momento que Deus diz: agora eu vou revelar o meu filho a ele. E nesse momento que acontece a conversão. Entenda que Paulo foi salvo por um propósito. O Filho de Deus é revelado para nós para um propósito. Deus quer algo muito além do que nós estamos vivendo. E Paulo fez algo imediatamente. E o que ele fez? Ele não se questionou como que ia ser. Ele pegou e a hora que o filho se revelou, imediatamente ele foi. Se Deus se escolheu, é para fazer alguma coisa. O falso evangelho seleciona pessoas para fazer. O verdadeiro evangelho entende que todos são escolhidos de Deus. E todos têm algo para fazer da parte de Deus. Ele me escolheu sem ver meus erros. Ele te escolheu sem olhar para os teus erros. Ele escolheu a Paulo sem olhar quantos cristãos ele já tinha matado ou mandado matar. Então, o falso evangelho seleciona pessoas. O falso evangelho vai apontar o erro das pessoas primeiro. O verdadeiro evangelho não. Quando Cristo se revela à pessoa, a pessoa entende que ela tem que fazer algo para o reino. E eu espero que Cristo já tenha se revelado a você. E se não se revelou a você até hoje, eu oro em nome de Jesus Cristo nesse momento. E eu peço para que o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, o Espírito de Cristo se revele a você. E que aconteça na sua vida, como aconteceu na vida de Paulo. Imediatamente, atenda esse chamado. Em nome de Jesus Cristo. Amém.